Então, para registros, então, vereador Edson, obrigado, assistente, a assessora jurídica Mariana e o assessor aqui do gabinete também, Gabriel. Aqui do Direito na Escola, aproveitando já a apresentação, eu sou o Lucas Andrade. Hoje eu sou diretor do Departamento de Educação aqui da OAB-MG, dessa atual gestão. Esse departamento ele foi criado especificamente para regulamentar a profissionalização dessa pasta, porque o programa de Direito na Escola já está em algumas instituições, alguns municípios, e começou a se profissionalizar com a chegada do novo ensino médio, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então foi necessário criarmos esse departamento. E estamos aqui também representados pela Comissão Direito na Escola, que agora se chama assim aqui na OAB, então são dois setores dentro da ordem, representada aqui pela Daniela Velar, que é a presidente adjunta da comissão. Então, só fazendo então um contexto, vou explicar rapidamente. Eu sou professor de direito de algumas faculdades, alguns cursinhos aqui em Belo Horizonte, né, a cidade de onde eu estou falando e onde resido, e comecei esse programa lá em 2011. Eu comecei com alguns alunos meus, e aí ele foi tomando corpo, começou a atrair colegas, professores, depois ele foi crescendo. Em 2015, a gente recebeu o primeiro convite da OAB, e com o objetivo de levar para outras cidades também. E esse foi o pedido do Antônio Fabrício, que era o presidente à época. Olha, leve também para outras cidades. E assim foi. A gente conseguiu expandir isso para dezenas de cidades. Hoje nós temos a Lei de Direito na Escola aprovada em 26 municípios e também já temos o programa implementado como uma disciplina formal, né, em algumas escolas privadas. Então, só para dar esse contexto assim de como foi feito, mas antes eu preciso só te explicar alguns pontos assim que eu acho importante mencionar, porque muitas pessoas confundem. Falam, a gente vai criar uma disciplina. Na verdade, quando a gente está no âmbito municipal, a gente não cria uma disciplina, né? Porque para criar uma disciplina, essa atribuição deveria ser do Executivo Federal. Então, mas no município existe autonomia local para criar programas. E aí, então, o município, né, por meio da lei, né, eventualmente o senhor vendo aqui, entendendo ser o caminho, propõe a lei, o executivo, em relação também com o relacionamento com o executivo, cria-se um programa municipal que tem o status de uma disciplina, tem prova, tem a mesma carga horária igual, só que é um programa, então a gente não usa o nome de disciplina. Então, eu vou explicar essa e algumas outras questões, o que é ensinado, para que idade, só para esclarecer basicamente o que é feito. Então, olha só, vou compartilhar aqui essa pequena apresentação, que é que eu consigo resumir tudo. Eu acredito que vocês estejam na minha tela. Veja só. Então, expliquei essa nossa relação com a AB. Então, éramos dois CNPJs distintos, mas agora atuamos em parceria e em 2022 ainda mais, com a criação do Departamento de Educação. O que que a gente ensina? É importante eu mencionar, porque parece muito óbvio o direito, mas muitas vezes a gente chega em escolas, os diretores falam: ah, não, Lucas, esses alunos não precisam de direitos, não, eles precisam de deveres. Essa e outras frases, a gente entende isso perfeitamente, sabe o que ela quer dizer com isso, mas isso denuncia que as pessoas não entendem exatamente o que a ciência do direito ensina. Então, eu gosto sempre de começar com isso aqui, mesmo, né, correndo o risco aqui de chover no molhado, mas eu gosto de passar por essa razão. A sociedade não compreende muito bem essa matéria e por isso às vezes não percebe a falta que ela faz. O direito ele regula toda a vida do indivíduo e toda a estrutura da sociedade. Então, no eixo indivíduo, sociedade e carreira, três eixos a gente dividiu o nosso conteúdo programático. A gente tem que falar sobre direito à vida e, claro, né, com todas as suas implicações. A gente não só fala para pessoas, ah, vocês têm direito à vida, não é isso. A gente fala aqui de temas relacionados a isso, como pensão alimentícia, como o próprio, né, nome, outros aspectos que nós temos aqui, como direito à privacidade, onde vem também dano moral, outros, emancipação, maioridade, tudo isso relacionado. A gente fala de direitos autorais, a gente fala sobre família, que pouca gente sabe, mas é um conteúdo jurídico, né? Temos no Código Civil não só o conceito, como toda a estruturação, quem é o ascendente, quem é o descendente, quem é o colateral, como se relacionam com os bens. A sociedade conhece muito pouco sobre a estrutura da família, talvez por isso a desrespeite tanto, né? Ela está tão em xeque assim, ao invés de ser tão prestigiada como uma instituição, inclusive anterior ao próprio Estado, né? A família veio antes do Estado. A gente fala também sobre bens móveis, bens imóveis, o que são, como as pessoas se relacionam com seus bens. Aí a gente fala de contratos, compra e venda. Uma criança, um adolescente que compra um suco na padaria, ele está realizando um contrato, mesmo que não escrito, e ele tem validade. Aí as pessoas falam, eu não assinei nada, logo eu não tenho que fazer. Aí a sociedade começa a criar mitos, né? Viram
as pessoas começam a deturpar os conceitos. Não é verdade, tem obrigação de cumprir sim, a palavra tem valor, tem que ser cumprida. Então a gente explica isso, os contratos formais, dentre vários outros, né? Transporte, empréstimo, mútuo, doação. E a gente chega em sociedade, a gente fala sobre direitos e deveres, a gente fala sobre o Estado, quem é o município, executivo, judiciário, a gente fala sobre os cargos públicos. E aqui eu gosto sempre de fazer uma crítica, principalmente quando estou falando para educadores, porque além de ser professor de direito, sou mestre em direito, eu também faço pedagogia aqui na UFMG. E eu percebi que os educadores, eles também não têm a menor noção do que é o direito. Isso não é ensinado nas licenciaturas, né? Eu estudo aqui na faculdade número um em Educação do Brasil. Nunca tive uma aula nada próximo a isso aqui, estou me formando agora, não é ensinado. Então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão honesta para professores e para a sociedade em geral, porque não basta só também conhecer os direitos ou ter a sensação que conhece os direitos e deveres, mas saber também como fazer, né? As pessoas não sabem qual delegacia buscar quando tem um direito infringido. Eu vou na Polícia Civil, vou na Militar, vou no Judiciário, vou no Procon, procuro um advogado, o que faz as pessoas não sabem sequer aonde recorrer. Não estou falando só de adolescentes ou classe baixa, não. Ninguém praticamente da sociedade sabe fazer isso, né? E aqui eu explico também o que é crime. Parece também que é um conceito muito óbvio, mas não é. Muitos professores também ficam sem saber o que fazer quando presenciam e não, raramente presenciam crimes em escola, como tráfico de drogas, crimes sexuais, acontece com muita frequência. Drogas, a gente tem a lei própria, né? Não é falar, você não pode usar drogas. Não, o direito ele é muito mais abrangente. Primeiro é a ciência que define o que é droga, né? O que é droga, por que é droga, qual a punição por usar, aqueles mitos de se me pegar com 5 gramas, com 10 gramas, com 20 gramas é tráfico. A gente explica toda essa questão. Punição de adolescente, reza pela sociedade, né? Um mito também de que sou de menor, não dá nada para mim, não pode encostar no adolescente. Não é verdade. O adolescente pode ser punido, pode ser algemado, pode ficar dentro de cela. Não a mesma cela que o adulto, mas ele pode. A gente explica essa e outras regras, é complexo essa ciência. A gente explica também direito consumidor, também é outro ramo muito cheio de confusões na sociedade, as pessoas confundem muito. Os direitos humanos, acho que é o mais confundido de todos, né? Muito mal explicado, a sociedade conhece muito pouco. A educação conhece muito pouco Eu sobre os falo. direitos humanos. Você vê projetos de direitos humanos que não falam dos tribunais penais internacionais, não falam de direitos difusos, coletivos, individuais, as gerações de direitos. O que eu vejo por aí não são projetos de direitos humanos. Então a gente tem aqui direito ambiental, a gente fala sobre mediação, resolução de conflitos, comunicação não violenta, contrato de trabalho, aqui chegando em carreira, o último eixo, já partindo para o final, contrato de trabalho, férias, 13º, FGTS, o contrato de aprendiz. O contrato de aprendiz é aquele que o jovem pode firmar, né, em sua carteira a partir dos 14 anos de idade, ou seja, o jovem de 14 anos pode trabalhar. Muitos deles não sabem disso. Eu acho que por isso, né, a sociedade, ela não sabe o conceito de família, ela não sabe o que, que é a estrutura da sociedade, ela não sabe que ela pode trabalhar, obviamente vai conduzir para o que está virando, né? Infelizmente, falta do conhecimento da estrutura social, ela gera distorções gravíssimas. Aí a gente tem pessoa jurídica, pessoa, que é o direito empresarial, como abriu a pessoa jurídica, né? E aqui eu faço mais uma crítica ó, nesse item, porque a Constituição Federal, ela nos fala que a educação ela deve formar para a cidadania e para o trabalho. Hoje a gente sai do sistema formal de ensino sem saber o que é o Congresso Nacional, né, que é um órgão bicameral formado por Câmara e Senado. Ninguém sabe o que é o Congresso Nacional, suas atribuições. Ninguém que eu falo, né? Ninguém que é muita gente, né? Eu falo 90% aí da população. E, e acho que não estou errado nesse número. Ninguém sabe o que é o Congresso Nacional, mas também não sabe nem onde abrir uma empresa, o que é uma pessoa jurídica, como pagar os tributos, como formar para o trabalho sem ensinar o que é o CNPJ, como formar para a cidadania sem ensinar o que é o Congresso Nacional. Claro que peguei dois exemplos assim, não é muito, mas tem muitas outras coisas por trás disso. O empresarial e o direito e o Enem. Aqui eu provo que o Enem, por vários anos, não vou ler todos não, mas o Enem ele já cobra temas de direito. Aqui estão todas as redações, cada cadrinho desse aqui é um. Então, ó, já caiu assim, efeitos da lei seca no Brasil, persistência da violência contra a mulher em 2015, 2016, intolerância religiosa, 2018, manipulação de dados na internet, que era, né, Lei Geral de Proteção de Dados, movimento imigratório para o Brasil, todos os temas de redação são do Enem, só que as pessoas confundem, acham que são temas da sociologia, da filosofia, não são, isso aqui são temas do direito, o direito trabalha isso aqui com muita profundidade, com normas, né? Então a gente tem aqui, a gente está totalmente dentro da Base Nacional Curricular Comum,
que traz aqui, ó, aqui são as habilidades da BNCC. Não vou avançar, senão só vai virar uma aula muito técnica, que seria mais para educadores, mas com base na BNCC a gente criou os nossos conteúdos. Por exemplo, exemplo aqui, aula 2 a gente explica então, isso aqui é um programa para o ensino médio, tá? Para o fundamental tem outro, mas só para terem uma noção. E mais uma vez, isso aqui é só um advogado que vê isso aqui. Para o aluno é traduzido, é um livrinho ilustrado, mas olha só, a gente ensina sobre poder, governo, Estado, fontes do direito, teoria tridimensional de melhor real, valor, norma, conceito de justiça, igualdade material, igualdade formal, atos infracionais, medidas protetivas, socioeducativas, crimes. E aqui a gente tem esses livros ilustrados. Tá? Então, esse é o serviço que a gente presta. A gente entrega todo o material, faz sessão gratuita dos direitos autorais desses livros, a gente monta todo o programa do que deve ser ensinado, para qual idade, como funciona, a gente treina os advogados, naturalmente sem ganhar nenhum centavo por isso, né? O programa não cobra nada, a gente monta isso aqui porque realmente é o que a gente acredita, né? E a ordem comprou essa ideia, aceita isso também, entende a importância. E a gente tem três formas de fazer. Palestras, isso aqui não depende de lei, não depende de conta nada. A escola liga, a gente fala sobre droga, Lei Maria da Penha, crimes virtuais, direito do consumidor, direito do trabalho, aprendiz, essas coisas. O segundo são minicursos, 5 aulinhas para cada escola, uma de cada tema. A gente brinca que é o manual básico para viver em sociedade. E aqui, duas opções, ou a lei municipal ou a disciplina eletiva. Aí sim, o que seria o ideal? Essa é uma pergunta muito fácil. Com que periodicidade é o ideal? 50 minutos semanais. Esse é o ideal para o programa rodar. Para qual idade? Essa também é uma pergunta muito recorrente. A partir do quinto ano já é possível, ou seja, alunos de 10, 11 anos para cima já é possível, o programa consegue comunicar com essas pessoas. Aí, isso para a lei municipal. A disciplina eletiva é uma possibilidade que surge com o novo ensino médio. Ele muda, né, de 800 para 3.000 horas. Então, escolas estaduais e escolas privadas também têm nos chamado muito, porque agora elas podem criar a disciplina. Muitas delas estão criando disciplinas de direito. Aí, nesse caso, eles chamam de disciplinas mesmo, só que chamam de disciplina eletiva, né, que o aluno escolhe, cria lá uma disciplina eletiva de direito, outra de empreendedorismo, outra de educação financeira. Essas três, porque é as que eu mais tenho visto. Eles criam, o aluno escolhe qual que vai se matricular. E pode num ano escolher uma, no outro escolher outra. E a gente leva também a órgãos públicos, leva na Câmara dos Vereadores, leva em Tribunal de Justiça, batalhões de polícia, leva em vários lugares para as pessoas conhecerem o aparelho do Estado, né? O pessoal não sabe. Vocês, vereadores, vocês são de um gabinete aí. O pessoal não sabe o que, que faz um vereador. Bate aí para pedir desde camisa de futebol até asfaltar a rua. Então a gente leva isso. Esses aqui são os Instagrams, que a gente comunica o direito na escola, é @direito na escola. E o meu é esse aqui, professor.lucas.andrade. São os canais que a gente responde aqui mais rápido. Então assim eu termino a apresentação. Não sei se eu consegui trazer todos os pontos de dúvida, mas en passant, assim, eu expliquei aqui o que a gente ensina, né, todo um pouco um conteúdo do direito. A gente não cria uma disciplina, a gente cria um programa municipal. A gente já trabalha a partir do quinto ano. E a gente, enquanto comissão, presta esse serviço de assessoria e criar toda essa logística, essa estrutura. Tem alguma dúvida? Algo que eu deixe? Naturalmente sim, né? Eu imagino que sim. O seu microfone Doutor, está seu desligado? microfone está desligado. Aí. Lucas, é espetacular, é isso mesmo que a gente imagina, né? Essa ideia mesmo que a gente tinha do programa. E a gente queria saber como é que tem sido implantado, como é que as fases de implantação. Perfeito. Vereador, qual que seria um próximo passo que eu recomendo? A gente marcar uma reunião com a secretária de Educação e com o presidente ou a presidente da OAB local, não me lembro quem ganhou aí em Pouso Alegre. A, como é que é o nome? É uma mulher? Graziella. 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 Perfeito. Isso. O ideal seria agora a gente marcar um próximo encontro com a Graziella também localmente, né? Pode ser mesmo online, com a presidente da OAB e com a secretária de Educação também. Porque o que acontece? Se o executivo não tiver alinhado, isso torna-se um problema, porque a lei para ser regulamentada necessariamente precisa passar por lá. Então, o que que a gente faz para não atropelar atribuições do executivo? A gente cria uma lei sugestiva que não aumenta despesas para o executivo, ela sugere a criação do programa e ela autoriza, eventualmente, o aumento de recursos para essa pasta, caso decida posteriormente o executivo. Então, é uma lei interessante para eles, que não obriga, mas sugere e autoriza. E Hum. aí,
a secretária de Educação vai nos dizer em qual momento é melhor colocar, mas eu já tenho as opções. Como que funciona nas cidades que aconteceram? A gente tem três formas. A primeira forma, que é a mais fácil de todas, é implementar no contraturno. Mas ela é um problema porque nem todas as cidades têm escola tempo integral, né? Tem lugar que fala escola integrada também, que é turno e contraturno. Quando tem, o que que é isso? O aluno estuda de manhã, aí de tarde ele no turno. À tarde seria o contraturno, que ele teria outras aulas. Quando tem isso, é muito fácil, que a gente coloca no contraturno, Caixa. matou. É, mas tem lugar que não tem. Eu não sei qual é o caso de Pouso Alegre. A segunda opção, a gente teria que criar um possível sexto horário. Isso também já aconteceu. Porque a Uhum. ideia não é mexer no currículo que está lá, né? A gente não tira nenhuma aula de português, nenhum, não mexe em nada. O que está lá fica. Sim. A gente criar um sexto horário. Isso aconteceu. Eu mesmo sou professor aqui do Santa Maria. Lá é uma matéria formal. É um sexto horário. É um sexto horário. Esse modelo de contraturno, ele foi também aprovado como lei aqui em Belo Horizonte, aqui só foi possível no contraturno, por causa do impacto disso, seriam muitas escolas, quase 300, então foi no contraturno, eu no Santa Maria sou sexto horário, e o outro meio possível é interdisciplinarmente, mas não transversalmente, porque se a gente passa isso para todos os professores ensinarem, a gente cria um problema enorme para a educação. Quem fala assim, ah, não, o professor de matemática ensina na aula dele, de português ensina na aula dele, isso é um problema, porque eles não conhecem essa matéria. A gente tem um livro nosso aqui, a gente fez pesquisa de campo com essas pessoas, a gente constatou, é um dado que eles não, quando conhecem, alguns conhecem, claro, mas é porque buscaram fora. Via de regra, na sua formação docente, eles não tiveram esse tipo de conteúdo. Então a gente contaria com o acaso da pessoa ter cursado isso fora ou ter feito algum curso. Não, normalmente não é o caso. Então a gente cria um problema enorme, porque a gente faz o professor ter que estudar algo que ele nunca estudou e é algo que não é simples. O direito ele não é simples. Tenta explicar o que é a Câmara dos Vereadores, o que é o vereador. É uma loucura, isso tem que, a pessoa tem que ser um profissional. Né? É o que eu sempre falo também, por que tem que ser um profissional do direito? E longe disso estar defendendo classe aqui, tá? Porque eu comecei isso com alunos, não era nada de OAB, não ganhei nem um centavo por ser de OAB. É porque realmente é uma ciência que ela é muito complexa. E eu defendo que a pessoa tem que ter experiência para falar disso. Como que a pessoa vai falar de crimes para jovens se essa pessoa nunca pisou numa cadeia, se essa pessoa não conhece a organização de uma delegacia, não sabe o convívio, ela acaba que ela vive muito no mundo da imaginação. E na hora que ela chega nesses lugares, conhece, o buraco é mais embaixo. Então ela tem que saber como funciona de verdade. Tem que ter vivência. Uma vez uma secretária de educação falou, Lucas, quanto tempo você demora para formar os nossos professores? Seria mais fácil que os meus professores ensinassem. Eu falei, olha, 5 anos é o mínimo, para eles terem É. uma noção. É uma faculdade, não tem como ser menos. E 5 anos é pouco, por isso que hoje eu não trabalho mais com aluno. Hoje tem que ser advogado. Aluno pode fazer estágio para aprender, mas tem que ser gente formada, porque a faculdade não dá tudo que você precisa. Tem uma parte aí que é da experiência, que é de conhecer, que é de ter vivência, né? Ter entendido como funciona o judiciário, as dificuldades disso, para formar pessoas que conhecem de fato a estrutura. Então, empurrar isso nos professores é um problema enorme. Às vezes eles até, por não conhecer o ramo, eles falam, ah, não, eu acho que eu assumo. Na hora que eles começam a ver os livros, começam a ver os tipos de perguntas, chega rapidinho, eles abortam a ideia. Já É. percebem logo. É uma missão mesmo, assim, a defasagem que o Brasil tem, eu posso falar isso. Porque antigamente, fechando a minha fala, já tivemos aqui Moral e Cívico, SPB, conteúdos que passavam por isso, né? Embora eu sei que tenham críticas sobre esses conteúdos, o que a gente faz não é resgatar isso, mas passavam por isso. Hoje em dia a gente não tem nada disso. A gente não tem nada. O aluno chega hoje no terceiro ano sem saber o que é município, o que é o estado, quais são os entes federados, coisas que tem em outros países, né? O direito ele já é ensinado em alguns países, isso não é uma novidade. Então no Brasil, especificamente, tem essa defasagem. Então são essas três formas. Falei tudo isso só para responder isso. Então seria o contraturno, o sexto horário ou interdisciplinar, ou seja, o professor de direito se associa, entra conjuntamente na aula de história, na aula de geografia, matérias que são mais afins assim, né, que passam um pouco pelas ciências humanas, seriam os três modelos, mas aí para isso a gente precisaria ouvir também a secretária, porque senão faz a Entendi. lei e eles vetam lá. Entendi. No efetiva, né? E veta, às vezes veta, até por vaidade, quando não são cientificados disso, costumam até vetar, já aconteceu. A primeira vez que eu propus algo semelhante aqui, eu tinha, eu tinha dois colegas na Câmara que eram professores aí por conta disso, não, e eu, como eu não sou professor, né? Mas não acharam
Nós somos professores, o projeto tinha que partir da gente e tal, e por conta disso, infelizmente, não passou. E a questão do voluntariado, Lucas, e do treinamento dos advogados, como é que é? Perfeito. Isso tudo a gente oferece aqui via OAB. O município não tem nenhum custo com isso. Como que funciona? Via de regra, é claro que existem modelos de exceção. Hoje, se um advogado, a Daniele, por exemplo, e foi assim, no caso dela e de todos os outros que entraram, ela nos procura, ela compra, ela por conta própria, compra um treinamento nosso que custa R$ 90, onde a gente ensina oratória, ensina um pouco sobre educação, sobre comunicação, história da educação, dá esses livros virtualmente para o advogado, uma taxa mínima, assim, e a camisa, ele ganha tudo isso. Esse é o custo. O preço de custo, o próprio advogado adquire e ele entende como funciona a logística e se voluntaria para a escola. E aí ele está apto a fazer tudo aquilo. Agora, existem casos que a própria OAB local oferece isso para os advogados, a gente faz via convênio, acordos, mas a gente não deságua isso nos municípios nem nas escolas. A gente tem regimentalmente, por uma escolha, até poderia, que a gente não cobra de município nem de escola, porque é uma fase ainda de convencimento, a gente está mostrando como é, as pessoas ainda não sabem o que é o direito, se assustam com a matéria, acham que já ensina. Ah, não, a gente já tem projetos de direitos humanos, os professores muitas vezes falam isso. Sim, Existe um pouco até de vaidade, como eu disse. Eles falam assim, ah, então os advogados agora vão ensinar educadores a educar. Existe um percentual pequeno, por desconhecer, né, por ser novo, tudo que é novo gera isso. gera insegurança. Gera insegurança. Outros falam assim, não, isso aqui a gente já ensina. Eu dou um projeto aqui de educação ambiental e direitos dos animais. Toda semana do meio ambiente a gente põe os alunos para abraçar árvore, beijar passarinho. Isso não é direito, né? Eles criam a matéria de acordo com o que eles imaginam que é. Mas na hora que cai no direito, aí toma susto, né? Que aí vai ver o que é. Então, a gente mesmo capacita, não é cobrado do município. Agora, o que que eu sugiro? Né? Assim como tem sugerido para algumas escolas privadas. Isso já aconteceu, por exemplo, no município de Eloy Mendes. Lá os advogados recebem uma ajuda de custo para lecionar. Isso quando são programas anuais, né? Para palestras e mini cursos, aí acho que não, aí encontra facilmente advogados voluntários, com certeza absoluta. Isso acontece em todos os municípios, ainda mais em Pouso Alegre, né? Que a gente tem um ponto de afinidade muito legal, que a esposa do presidente da OAB, o Sérgio Leonardo, ela é daí, né? Qual é o nome dela, Diego? Eliza, Laisla, isso. ela é do É, município, então, assim, é uma cidade que tem muita proximidade aqui com o estado. Com é, certeza absoluta a gente arrumaria as pessoas. Mas às é. vezes é bom ter uma ajudinha de custo de transporte. Isso a gente está falando, assim, de coisas irrisórias, né? Por duas razões. Primeiro que a pessoa, ela se sente mais parte ali da escola, ela assume a turma como dela. O voluntário, ele tá rodando toda hora, eventualmente ele não pode ir, eventualmente ele fica sem aquele laço. E o segundo, porque isso conta para o currículo do advogado. Para ele é um ganho falar que foi um professor, mesmo que assistente da escola, e aí ele tem tendência de ter continuidade naquilo. Voluntariado, não só no direito, acho que em todas as áreas, o senhor, né, na vida pública sabe disso, ele perde força. A pessoa começa muito empolgada, depois ela esvazia. Então eu sugiro isso, mas isso via município, né? Não na lei. Isso a gente não pode constar na lei, nem é Sim. recomendar. Aprova a lei, depois o município pode criar um edital próprio, abrindo uma bolsa de auxílio de transporte para quem fizer. Isso é possível posteriormente, mas aí não passa por nós. O município fecha diretamente com os advogados, igual ele já faz recorrentemente com outros profissionais. Não passa por nós, não. Entendi. Mariane, Oi, doutor. tem alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer? Não, eu acho que foi bem aquilo que a gente já tinha conversado antes mesmo. Acho que a dúvida maior era em relação à implementação. Talvez a gente encontre um pouco de dificuldade aqui em relação ao apoio do executivo, né? É, É isso que eu estou pensando aqui. Pelo fato de ter que a gente tem que fazer essa conversa com a secretária de educação, não sei se ela abraçaria tanto assim pelo fato, né? Questões políticas mesmo, mas eu achei perfeito. O programa é muito bom. Acho que caía, assim, perfeitamente aqui em Pouso Alegre. aqui, ô, Lucas, são 15 vereadores, e são 15 vereadores, o prefeito foi reeleito, e agora ele se afastou para se candidatar a deputado federal, sabe? Sim. E eu, na primeira eleição que eu disputei, 2016, eu era do PSDB, o prefeito veio para o PSDB, então nós fomos eleitos juntos. E depois disso, por não concordar com algumas coisas que foram feitas, então eu me afastei do prefeito, sabe?
me afastei do prefeito, até por conta de ter uma visão jurídica das coisas, né? Eu achei melhor me afastar. Então, a gente, embora eu não me considere de oposição, sim, um vereador independente, a gente não tem essa proximidade com a base do prefeito, sabe? E até por isso que uma das razões que a gente não conseguiu da primeira vez a implementação de um projeto semelhante aqui. Mas eu vou falar com a presidente da UAB aqui, ela é uma pessoa muito fácil de a gente conversar com ela está muito empolgada, já vem aqui da outra gestão da UAB também, sabe? E eu vou conversar com ela e vamos fazer os convites falando com a OAB, depois eu faço o convite para a secretária de Educação, e nós temos aqui também na Câmara Municipal a Escola do Legislativo. Então eu quero ver se convido também o maior número de pessoas aqui que a gente possa envolver, para que não fique um projeto do Edson, um projeto que seja uma coisa assim. Eu tenho agora nesse segundo mandato, a gente vai aprendendo a experiência, né? Eu tenho envolvido outros vereadores, outras pessoas, exatamente para que não fique aquela coisa assim, o projeto é dele, o projeto é dele de novo, ele, sabe? Então eu consigo envolver e dividir o mérito um pouco, e a gente estamos conseguindo a aprovação de mais projetos do que da última vez que a gente não tinha essa experiência de lidar com a vaidade alheia, sabe? Sim. E agora nós estamos aprendendo isso. Então, eu acho que se puder ser assim, eu vou tratar com a presidente da UAB e vou fazer um convite formal para a secretária de Educação e para o presidente da Escola Legislativa da Câmara Municipal, até se a gente pudesse para você fazer novamente essa apresentação, a gente trocar essa ideia, levar essa ideia para eles. Mas se a gente consegue vender o peixe para eles. Perfeito, combinadíssimo. Eu acho que isso funciona bem. Eu acho que realmente chegando dessa forma, né, com o corpo institucional, com a presença da ordem, tira esse caráter pessoal que tende a frear algumas vaidades realmente. Eu acho que tem grande chance de acontecer. Acho que seria o caminho. Que se simplesmente, inclusive, né, depois eu já envio aqui para a Mariane também, eu já posso mandar o texto da lei, uma sugestão naturalmente, né, para ser Uhum. adaptada por vocês. A gente tem já mais ou menos o que funciona. Manda, vocês analisam, adequam a realidade local, isso tudo eu já faço. Mas passar por isso antes de fazer o protocolo formal Sim. tende a deixar o terreno mais preparado, a preparar o campo politicamente, também com o corpo de educação. E se preciso for, a gente pode ir até a cidade fazer algumas palestras para os professores, para eles entenderem qual é o tema melhor. A gente prepara isso também. Depois, quando vier a secretária à reunião, eu explico isso e mostro para ela como a educação ganha com isso, exatamente quais são os pontos de dores assim que o direito resolve. Ela ouvindo, ela vai entender muito rapidamente que essas dores são muito reais e estão em todos os lugares. A gente pode fazer essa preparação desse campo também. É bem Sim. possível. Ótimo. Ótimo. Perfeito. Então, eu vou interromper aqui a gravação só para a gente poder trocar contatos e isso não Sim. aparecer nesse vídeo.